vou falar de um assunto muito gostoso, que eu adoro falar, que além da gente, lógico, o nosso foco é o empreendedorismo, mas eu adoro a saúde mental aliada aos cuidados do corpo, porque eu não acredito na separação. Uma coisa está ligada à outra. E aí eu conheci a Bia através do meu filho e da Amandinha, minha nora, que são clientes dela aqui na Austrália, aqui em Sydney. E primeiro que me chamou a atenção que a pele do Lucas melhorou muito. E aí, porque ele puxou a minha pele, coitadinho, sempre teve muita acne. E tá muito bom. Eles começaram a me contar tudo que eles fazem, o skincare deles, o tratamento deles. E falaram da Bia. Eu falei, mas a Bia tem um espaço, a Bia empreende. Aí eu esqueci toda essa parte da beleza, só foquei no empreendedorismo. A Bia empreende, eu quero conhecer a Bia. Ainda mais, vocês sabem, a gente trabalha com isso lá em Santos também. Então, prazer, você é linda, tem uma pele maravilhosa. A primeira coisa que a gente olha, essa pele é boa mesmo, né? A primeira coisa que repara em mim é sempre minha pele. Tem que vender isso. Sim. Mas, eu vou começar lá do começo, como eu pergunto para todo mundo, porque eu sei que é a curiosidade das pessoas, sim, de como as pessoas vêm para cá e qual a trajetória. E a trajetória dela foi diferente. Semana passada eu mostrei para vocês as pessoas que trabalham na área da gastronomia, que é muito comum aqui em Sydney e muito fácil. Também, se você fala inglês, porque aqui é bem difícil para quem não fala, tá, gente? Vocês têm que vir pelo menos com o básico. Quanto mais fluente for, mais fácil é para vocês galgarem coisas melhores. A Bia teve uma trajetória diferente porque você já tinha essa formação na área da beleza, né? Sim, eu já sou esteticista tem 12 anos, então eu fiz curso técnico em estética e faculdade em cosmetologia e estética. Então, quando eu vim pra cá, eu já tinha muitos anos de experiência, nunca empreendi no Brasil e nunca tive a mínima vontade de empreender tão bem, eu tinha horror. Muitas clientes me falavam pra empreender, mas morria de medo. E vim pra Austrália já com muita experiência, não tinha muito inglês, era um inglês bem básico, pra ser bem honesta, mas a minha trajetória foi realmente bem diferente, porque eu decidi vir pra Austrália pra melhorar, pra aprender o inglês. Mas eu sou uma pessoa muito conectada comigo, muito intuitiva, então eu já sentia que eu ia querer ficar aqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu já fui muito focada para ficar na minha área. No começo, né, a gente fica um pouco inseguro, acha que não vai conseguir. Então, eu fiquei um mês trabalhando num restaurante, mas o segundo mês de Austrália eu já consegui o emprego na minha área. Porém, enquanto isso, eu ia divulgando nos grupos da comunidade brasileira, que a comunidade brasileira é bem unida. Então, a gente tem 2 grupos no Facebook, um só de mulheres e outro de homens e mulheres. E aí, todo dia eu ia e divulgava meus trabalhos, massagem facial, e eu ia a domicílio na casa dos clientes. Então, no meu dia de folga, mesmo quando eu estava já na clínica, eu fiquei 1 ano nessa clínica, eu atendia clientes a domicílio. E essa clínica foi maravilhosa comigo, porque apesar de eu ter um inglês básico, a dona ela é brasileira e o dono é australiano. Então, como muito brasileiro conhece essa clínica, então tinha bastante brasileiro lá, mas graças a essa clínica que eu desenvolvi muito meu inglês. Então, eu acho que graças a eles, eu tenho o inglês que eu tenho hoje, que eu consigo me comunicar com os meus clientes e fazer todos os meus tratamentos em inglês também. E aí, como foi essa vontade sua de empreender? Porque enquanto você estava nessa clínica, você estava ali com o suporte deles. Sim. Aí você foi alçar voos sozinha. Sozinha. Foi muito difícil, mas também, mais uma vez, conectada muito com a minha essência, com a minha intuição e com esse propósito que eu também tenho, que é muito parecido com o seu, de unir a estética, bem-estar e saúde mental também. Então, eu sempre tive essa questão, porque além de ser esteticista, eu sou reikiana e eu sempre gostei de fazer um trabalho em conjunto. E eu comecei a sentir a necessidade de cada vez mais atuar dessa forma, né? Não só na beleza, mas também na energia do cliente. E eu comecei a perceber que se eu não fizesse um trabalho sozinha, eu não ia conseguir fazer esse tipo de trabalho. E eu preciso disso, né? Sentir essa necessidade de estar contribuindo realmente na vida daquela pessoa. Foi extremamente difícil pedir a demissão depois de 1 ano. Eu pedi demissão 2 meses antes para deixar tudo certinho, organizado. E também só tive coragem porque eu comecei a ver que a minha agenda, eu estava tendo que trabalhar muitas e muitas horas para poder suprir, né, o público. E aí eu falei, não, é a hora de criar coragem e ir. E aí eu fui, né,
com muito medo, mas consegui empreender. Comecei bem devagarzinho, comecei a atender na minha casa e pouco tempo depois eu consegui alugar meu primeiro espaço de estética, né, e reiki, que era dentro de um salão de beleza. Então ali eu fui crescendo cada vez mais, conquistando cada vez mais clientes. Mas ainda ali naquela época, eu ainda não tinha noção do que era empreendedorismo. Eu não fazia ideia, eu não sabia precificar, eu cobrava o valor que eu achava que tinha que cobrar, eu nunca tinha feito uma pesquisa de mercado. Eu empreendo desde os 26 até hoje, não sei. É muito difícil, porque você tem que fazer tudo sozinha, porque você não tem apoio, você não tem ninguém ali para te auxiliar, para te ajudar. Então eu comecei aprendendo muito na prática, comecei a entender depois como que eram as leis da Austrália, eu fui me informar, então fui bem devagarzinho, um passinho por vez, e aí eu consegui. Até hoje eu tô aprendendo. Eu tô até hoje aprendendo. Mas o que foi mais difícil nessa jornada de empreender? O que você falou de precificar, você falou de leis, o que é mais difícil? Eu acho que de tudo, o mais difícil é que, para mim, eu achei, principalmente no início, um caminho muito solitário. O empreendedorismo, ele é solitário. Então eu não conhecia pessoas ainda que faziam o mesmo que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo. Então isso para mim foi o mais difícil. Hoje eu tenho colegas que fazem coisas bem parecidas do que eu faço, então a gente troca muito figurinha, uma ajuda a outra, contratei mentores. Hoje eu tenho apoio de algumas pessoas que me auxiliam no meu business, né, financeiramente, marketing, essas coisas, né? Mas eu acho que o começo foi essa questão da solidão, de não saber o que fazer, de não saber como lidar com certas coisas também. E vai ser pra sempre, tá? Eu tô bem te assustando. Porque cada vez que você galga um degrau pra cima, você acaba ficando solitário nos seus sonhos, na sua ideia. Muitas vezes as pessoas não entendem, tá dentro da nossa cabeça, e fazer ir pra fora, muitas pessoas não entendem. Principalmente quando a gente resolve mudar. Eu fazia de um jeito, agora eu quero fazer de outro jeito, que é assim. Mas não era assim antes. Sim, mas agora eu sinto necessidade de que seja. Exatamente. E aí você está sozinha novamente. Aconteceu isso comigo porque veio o lockdown. E aí eu tinha acabado de começar a empreender ali 2, 3 meses antes. E a Austrália, ela fechou por 2 meses. Então eu fiquei sem poder trabalhar por 2 meses. Graças a Deus eu tinha um dinheiro guardado, que foi o que me sustentou. Mas nesse lockdown eu estudei muito sobre cosmetologia natural. Então eu transformei totalmente meu business e eu me sentia nadando contra a maré. Enquanto todo mundo tá vendo com tecnologia, laser, toda inovação, eu tava indo pro toque, pra questão natural, de voltar pra dentro, pra essência. Então foi um outro momento que eu falei, gente, o que eu tô fazendo com o meu business? Mas foi maravilhoso, porque foi ali onde eu me destaquei, sendo uma das únicas esteticistas da minha nacionalidade que trabalha dessa forma. Isso foi intuitivo de você ir contra a maré? Ou você teve mentores? Porque isso é uma das coisas que eu também usei a pandemia para estudar muito. Não só gestão, por conta de ser empresária, mas me voltei para o lado, como eu sempre gostei disso, já tem a Casa Tudo de Bom em Santos, eu fui me formar em Theta Healing, em Barra de Axis, ela também é do Axis. E uma das coisas que esses mentores, a gente tem que ter, né, falava justamente era esse estudo de mercado para frente, porque todo empreendedor precisa estudar o mercado. Era justamente ter essa parte do voltar para trás. É lógico que a tecnologia, a ciência, isso é um avanço que não tem mais volta e cada vez maior. Só que o contrário também é verdadeiro. A gente precisa, porque somos humanos. Então, pessoas precisam de pessoas. Com certeza. E você focar nisso, eles sempre falaram, é o que vai dar certo. E realmente eu também mudei o meu olhar para o meu negócio. Estou mudando, inclusive mudando tudo, mudando de lugar, porque a gente percebeu isso. Agora, você falou uma outra coisa que é muito importante eu falar, do medo. O medo é muito importante na nossa vida, para a gente pensar, para a gente recuar, para olhar, para se preparar. Aquela história, se tem medo, vai com medo mesmo, é até a página 2, um e-mail, porque ela foi, mas ela se preparou, ela avisou 2 meses antes, ela se preparou. Então, tá com medo? Se prepara e vai. Qual foi a maior dificuldade e se você já pensou em desistir e voltar? Sim.
a maior dificuldade do empreendedorismo ou da minha vida na Austrália? Tudo. Tudo. Na minha vida na Austrália, o primeiro ano foi o mais difícil, eu tive depressão. Depois de uns 4 meses que eu estava aqui. Um processo também junto com parar de tomar o anticoncepcional, então foi uma mudança muito radical na minha vida, plus a questão de estar longe da família, não ter muitos amigos e tudo mais. Eu fiquei uns 3, 4 meses bem ruim, eu achei que eu fosse morrer, foi assim, o pior momento da minha vida. Então eu acho que quando às vezes eu tenho vontade de desistir do empreender, que às vezes dá vontade, tá, gente? Não vou ser hipócrita e falar pra vocês, até é hoje. sempre a coisa mais maravilhosa. Não. Tem semana que você fala, nossa, e se eu desistisse hoje? Mas o que me dá força é lembrar dessa época da depressão que eu consegui vencer sozinha, estando sozinha aqui, claro, né, com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Graças a Deus eu tinha a oportunidade de fazer terapia na época. E sozinha eu consegui superar isso. Então, toda vez que tem uma dificuldade, eu lembro daquela época ruim, sabe? Eu falo, não, eu vou até o fim, eu vou conseguir. Mas eu amo esse lugar, então é muito difícil eu querer desistir da Pois praia. é, entendeu? Eu tento fazer de todas as maneiras, chantagem aqui pra todo mundo que eu converso. E qual é o seu maior sonho? Então, acho que o meu maior sonho, o meu primeiro sonho é esse, de poder ajudar e auxiliar mulheres. E o meu segundo sonho é de ser mãe. Que lindo, eu adorei te conhecer, ficaria aqui conversando várias coisas que você foi falando, eu queria perguntar, te interromper fazer uma hora de... Podia mesmo, e eu sei que é muito bom vocês ouvirem isso, eu tenho certeza, porque a gente abre o nosso olhar, sabe? A gente fica muito fechado, só pode isso, eu só faço isso, não tenho muita saída, como que eu vou mudar a minha rota? Mude a rota. Mude a rota. Não precisa mudar de país, tá bom? Não precisa. Mude a rota aí mesmo. Porque muitas pessoas pensam, vou mudar tudo do lugar. Não, você pode mudar tudo sem sair da onde você está. E se tiver que sair, faça com planejamento, assim como eles estão fazendo e estão felizes aqui. O nome da sua empresa é Orgânica. Orgânica Holistic Beauty. E tá num espaço aqui em Coogee delicioso. Então, se você conhece alguém que mora aqui em Sydney, indiquem a Bia. Sigam no Instagram, mesmo que vocês estejam no Brasil, em Santos, porque o Instagram dela é delicioso. Sim, e agora eu estou consumindo e tá em português, por favor, né? Eu mudei para português. Mas tem a opção também clicar ali na tradução, mas faça português, porque aí o online ele te conecta com certeza. Com todo mundo. Obrigada, Bia. Eu que agradeço, foi um prazer. Mais uma história para vocês aqui de si.